As tragédias que acompanharam as chuvas nos últimos meses têm trazido à nossa consciência a nossa condição muito frágil sobre a terra. Não tenho intenção de fazer nenhum julgamento, nenhuma avaliação, de emitir nenhum juízo de valor, muito menos apontar qualquer responsabilidade ou fazer considerações nessa direção. O que eu gostaria, nesta manhã, é de chamar a atenção para um fato que surge dessas muitas tragédias e uma figura que pode ser extrapolada, que pode ser aplicada à vida da família. E a figura é a seguinte: o fundamento, a base, a estrutura da família, da vida, são fundamentais. A estrutura sobre a qual nós edificamos, o fundamento sobre o qual nós edificamos é o que garante a estabilidade de qualquer ação humana, de qualquer coisa que nós venhamos a produzir. Evoco para os irmãos com tristeza a tragédia ocorrida em Niterói, no início do mês de março. A imprensa mostrou que um bairro inteiro havia sido edificado sobre um antigo lixão. A base, a terra, ruiu e as casas vieram abaixo. Foi grande o prejuízo de vidas naquela tragédia ocorrida recentemente. Mas, por outro lado, nós podemos lembrar o Chile, país vizinho nosso, que enfrentou um terremoto de grandes proporções e teve perdas relativamente pequenas na proporção do terremoto que enfrentou, na gravidade que aquela situação poderia trazer para o país. Qual a diferença? Qual a diferença entre um caso e outro? Os fundamentos, a qualidade dos materiais, a edificação que foi construída num e noutro lugar. Uso isso para lembrar que Jesus nunca prometeu em nenhum lugar da sua palavra, no seu ensino, que as famílias não enfrentariam tempestades, que nós não passaríamos por problemas, que as dificuldades não seriam grandes, que os abalos não seriam enormes na vida da família. Jesus disse isso com toda clareza, por exemplo, no texto que nós lemos há pouco, mas ele chamou a nossa atenção para a qualidade dos fundamentos, sobre o que nós edificaríamos na nossa vida, sobre o que nós edificaríamos na nossa família. Sobre isso Jesus deu ênfase, e Paulo também o fez com muita clareza. Nós vivemos tempos de mudanças na vida familiar, e esta é a proposta desse mês: refletir sobre as muitas mudanças que estão ocorrendo no cenário familiar, sobre as pressões que vêm sobre as nossas famílias, mas refletir principalmente sobre a necessidade de uma mudança fundamental para que nós possamos enfrentar as muitas mudanças. Entretanto, é conveniente que nós reflitamos sobre o seguinte: independentemente das mudanças que marcam a época que nós vivemos, as famílias em qualquer época, e nesta época também, sempre estiveram sujeitas a mudanças. Por exemplo, um dia os filhos estão chegando, no outro eles estão partindo da casa. Num dia nós estamos saudáveis, no outro nós abrimos exames de rotina, lemos os resultados desses exames e o mundo parece desabar sobre a família. Num dia nós estamos empregados e pagando as nossas contas em dia, no outro dia nós somos despedidos e as contas continuam existindo, mas não temos mais os recursos para honrá-las. O fato é que a família está sempre passando por mudanças, independentemente daquelas grandes mudanças que marcam uma determinada época, um determinado tempo. E é justamente porque as mudanças virão, quer queiramos ou não, que nós precisamos nos preparar para elas. E nós precisamos nos preparar principalmente efetuando esta mudança fundamental que Jesus nos falou. A mudança sobre o que nós edificamos a nossa família, sobre o lugar onde nós construímos a nossa casa. É sobre isso que Jesus e Paulo nos falam nos dois textos que nós lemos. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma mudança que atente para a importância dos fundamentos.
de um castelo de cartas ou um arranha-céu, a estabilidade, a segurança, a força, a resistência serão proporcionais às fundações, à base, aquilo que está solidificado na base. Fundações representam solidez, fundações representam aquilo que suporta os solavancos da vida, fundações representam capacidade de enfrentar tempestades. E Jesus foi explícito ao dizer qual era a fundação, qual era o fundamento que ele tinha em mente para que nós edificássemos a nossa casa. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a chuva, os rios transbordaram, mas aquela casa não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E ele diz: que rocha é esta? As minhas palavras, o meu ensino. Não um ensino teorizado, não um ensino conhecido apenas na mente, mas um ensino vivenciado no coração, um ensino colocado em prática na vida da família. Uma outra forma de ilustrar o que Jesus está nos ensinando é ouvir o que diz o antigo provérbio muito útil. Assim diz esse provérbio: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. A palavra de Cristo deve estar presente nos nossos pensamentos, deve guiar as nossas ações, deve marcar os nossos hábitos e deve moldar o nosso caráter, para que a nossa vida tenha estabilidade, para que a nossa vida tenha fundamento. Mas em segundo lugar, ao vermos esses textos, nós entendemos que nós precisamos de uma mudança que atente também para a importância dos materiais com os quais nós construímos. Especialmente o texto de Paulo, por falar da vida cristã, mas que pode ser aplicada à vida em família, lembra-nos da qualidade daquilo que nós utilizamos, qualidade dos materiais com os quais nós construímos a nossa vida. Eu gosto muito de uma história popular, que sempre procuro mencionar nas cerimônias de casamento que eu celebro, muitas vezes nas entrevistas que mantenho com os casais que me procuram para celebrar a cerimônia do seu casamento. A história é a seguinte: um velho mestre de obras decidiu aposentar-se. Ele foi até o seu chefe e comunicou a sua intenção. Seu chefe ficou um tanto contrariado, pois ele era um excelente funcionário por muitos anos naquela empresa. Ele disse ao chefe que ele sentiria muita falta do pagamento mensal, mas ele entendia que o momento da sua vida era um momento de aposentadoria e que ele precisava, de fato, da aposentadoria. O chefe, que gostava muito daquele empregado, pediu-lhe que ele fizesse um último favor. E esse último favor consistia na execução de um último projeto, que era a construção de uma casa. Ele ficou contrariado porque aquele projeto tomaria mais algum tempo dele na empresa, ele gostaria da aposentadoria para logo, mas não teve como dizer não. Mas não era difícil perceber que ele trabalhava contrariado, que não havia o mesmo empenho, que a mão de obra selecionada não tinha a mesma qualidade de equipes que ele montava no passado, e que os materiais que ele escolhera não eram os melhores materiais, mas o trabalho foi adiante. E finalmente ele terminou aquela casa. O chefe, o dono daquela empresa, fez questão de inspecioná-la pessoalmente. Depois de inspecionar, tomou a chave, dirigiu-se a ele e disse: este é o meu presente para você, por todos os anos que você dedicou a esta empresa. E a surpresa foi grande. Foi grande porque se ele soubesse que ele estava construindo uma casa para ele a faria com todo o seu coração. Ele daria o melhor dos seus esforços e do seu talento, mas ele não o fez. E o resultado era algo muito inferior àquilo que ele tinha capacidade para realizar. Essa história popular ilustra muito bem o que acontece conosco, especialmente com a nossa família. Nem sempre nós fazemos o melhor, nem sempre nós dedicamos com todo o nosso talento, com todo o nosso empenho e fazemos de todo o nosso coração.